Faça um excelente dia. Eu sou Fábio Marquesi e este é o programa Cá Entre Nós. Venha comigo pelos próximos 30 minutos deste sábado incrível para que juntos extraiamos reflexões que nos aproximem ao ideal humano, através da expansão de consciência em prol sempre do coletivo. Hoje, cá entre nós, está Rosana Celicani. Tudo bem, Rosana? Oi. A Rosana, ela é uma paratleta, ela teve um acidente que fez com que ela perdesse uma das pernas e ela é a primeira atleta aqui de São José a fazer um desenvolvimento em prol da natação, desenvolveu uma habilidade grande aqui em São José em fazer uma performance diferenciada como para-atleta da natação. A Rosana, há cerca de 30 anos, ela teve um acidente, ela estava com a moto e um carro na contramão bateu de frente com ela. E aí foi quando ela teve esse acidente, e nesse acidente que ela perdeu a perna esquerda. E hoje vamos falar, né, Rosana, vamos bater um papo sobre uma pauta dessa situação que aconteceu. Lógico que ela vai contar pra gente um pouco como é que foi esse processo, mas nós vamos abordar a questão do perdão. O quanto que ela poderia ter ficado revoltada, né, dentro de uma condição natural por conta da situação adversa, mas como ela ressignificou essa situação e de uma forma amorosa, de uma forma como um ser humano, ela começou a abordar a questão do perdão como uma tônica para a condução da resolução e como se fosse um mantra para a sua vida. É isso, Rosana, me conta um pouco. Aí. Não, só um detalhe, né? Já antecipando que é um detalhe muito importante, a Rosana, ela, no momento do acidente, ela estava grávida e era recém-casada. Exatamente. Que coisa, hein, Rosana? Exatamente. Nossa, você deu uma resumida legal aí. O acidente foi dia 7 de dezembro, né? Então foi agora, 30 anos. 7 de dezembro agora, fez 30 anos. 30 anos. E meu filho faz 30 anos em fevereiro. Nossa. Ele nasceu de parto normal. Né? Eu não estava sozinha na moto, eu estava com meu marido. Aí o carro veio na contramão e esmagou minha perna. Tá. Eu lembro de tudo, não desmaiei, nada, foi esse doido, né? E até comecei o ano com o pé direito, literalmente, né? Tá, boa. Eu só começo o ano com o pé direito, né, gente? Por favor, né? E aconteceu essa tragédia, mas eu estava feliz de estar viva. É incrível que na época as pessoas falavam assim, nossa, mas como você está bem? Eu falei, gente, eu estou bem, eu senti, é uma coisa assim muito... É tão meio sem explicação, foi uma energia tão forte e eu vi que o neném estava bem e falei assim, agora é eu e ele, eu tenho que estar bem. Você sentia que ele estava bem, você tinha essa segurança? Sentia que ele estava bem, né? Foi horrível o acidente, o carro veio na contramão, esmagou, eu caí na terra, não tinha nenhum asfalto, não tinha nada direito ainda. Foi ali perto da COP, no Parque Industrial. Não tinha a infraestrutura que tem hoje, né? Era tudo diferente ali. E, na verdade, eu não passei na Bacabal, porque a Bacabal estava cheia de pessoas ali por causa da danceteria que tinha na época, a Locomotiva. Locomotiva, acho que era esse o nome mesmo. E nós passamos na Estrada Velha, aí para sair daquele tumulto. Aí veio o carro e... né? E eu morava tipo 30 segundos dali, muito perto. Tá. Muito perto. E aconteceu, fazer o quê, né? Fui, tive os primeiros socorros e sempre consciente de tudo. E as pessoas falavam assim, nossa, não é possível, não é possível. E aí começou o ano, eu com o pé direito, claro. Meu filho nasceu e as pessoas tinham uma curiosidade incrível. Como é que vai ser agora? E eu falava assim, gente do céu, mas tá tudo bem, eu tava feliz. Feliz por estar viva. Eu estava feliz por estar viva. Uhum. E a minha família estava em pânico. E eu falei assim, gente, mas a minha família não pode ficar assim, eu estou bem. Então eu quis muito passar uma energia muito boa para a minha família. Tá. Porque a família, ela sofreu muito. Porque não é fácil, né? Minha mãe, meu pai veio sem perna, horrível, grávida. O que ia ser do meu futuro? Foi tão incerto isso. Esse Natal deve ter sido incrível, né? Foi triste, mas foi muito feliz também. As pessoas chegavam em mim, elas se afastavam. No dia de Natal, eu lembro certinho, eu de barrigão, e eu no carro, lá na garagem, as pessoas se afastaram, e aí, meia-noite, cadê o povo? Todo mundo saiu de perto, porque ninguém tinha coragem de me abraçar. Aí todo mundo veio chorando, me abraçar, eu também chorei, lógico, não chora, né, tal. Aí eu falei,
mas tá tudo bem, vai dar tudo certo. Aí veio o ano novo, e eu lá, de muleta, assim, gente, coisa de louco, eu quis sair, fui para um barzinho, eu fui encontrar com os amigos, porque as pessoas queriam ficar longe de mim, não é possível, como é que ela tá? Como se fosse uma tragédia, sabe? E eu acho que a gente tem esse poder de dar uma enfeitada na tragédia. E aí você, na sequência, já teve depois de 14 anos, você começou a nadar, depois de 15 anos? Não, assim, eu tive o Vitor, né? Depois eu resolvi engravidar de novo da minha filha, da Juliana. Quando ele tinha 8 anos e minha filha tinha 5, foi feita uma piscina aqui em São José dos Campos. Uma piscina voltada para deficiente. E eu falei, eu vou. Era fumante, eu estava preocupada com a minha qualidade de vida. E eu falei assim, nossa, eu vou. Porque eu trabalhei na Embraer antigamente e eu participei de Jogos das Indústrias. Só que assim, eu não nadava onde não dava pé. Eu nadava só onde dava pé e tinha que ser 25 metros. Se fosse 25,5 eu morria afogada. Aí eu falei, eu vou, qualidade de vida, e comecei a participar dessa piscina que foi inaugurada aqui na Vila Industrial. E, sabe, sério, sem querer ser nadadora, sem querer ser atleta, nada. E foi surgindo. Participei de uma entrevista com a Fabiola Molina e ali separaram uma raia para eu começar a nadar. Aí eu comecei a nadar. Nossa. Aí fui. E em 2004 um amigo me viu nadando e ele falou assim, por que você não faz maratona? Eu falei, você tá louco? Eu nadando já há 4 anos, eu falava assim, não, eu tenho que dar pé. Aí ele falou, não, do jeito que você nada, você consegue. Aí eu falei, então tá, vou. Eu estava sendo um desafio, sabe? Porque eu estava tão feliz de estar viva, desde o primeiro instante. Porque era uma nova vida e eu pensava nos meus filhos. Apesar do desafio da nova vida, era uma nova vida. Como toda vida tem alguns desafios maiores e menores, você estava com uma nova vida. E isso para você te estimulava e te trazia uma certa alegria, uma certa empolgação por estar viva. Me dava uma força. Uma força, porque ainda mais meus filhos, né? Eu não queria ser aquela mãe melancólica, aquela mãe, ai, coitada de mim, ai, não, eu não gosto muito desse título, né, de coitadinha. Esse título é muito doente. E o que fez esse processo todo na minha vida foi logo no início, né? Eu não fiquei esperando, eu não fiquei acumulando aquela raiva, aquele ódio, e agora o que vai ser da minha vida? Eu falei assim, eu vou cuidar do que sobrou. Sobrou muita coisa boa aqui, porque se você ficar focada no que foi, você vai fazer ele crescer. E eu fiquei focando no que sobrou muita coisa boa aqui, né? Não dá ênfase no que falta, né? E sim enaltecer aquilo que se tem. E que isso daí serve para tantas coisas na vida. E eu era fumante, olha pra você ver. Nossa. Eu fumei bastante, aí eu troquei, né? Graças a Deus, vou falar pra você, eu sou muito vitoriosa de ter parado. Porque você ter um vício é horrível. Qual vício que não é, que é gostoso? Todo vício é gostoso, né? Então você tem que ser muito forte ali para você tocar a sua vida. Então você tem que fazer umas trocas na sua vida e colocar coisa saudável. E eu coloquei a natação. E nesse período todo, né? Esses 30 anos, lógico que tudo é um trabalho, é uma evolução, é um amadurecimento da nova situação. Então é como se fosse uma nova vida. Então você também tem o período de infância, adolescência e o amadurecimento como uma vida, como se fosse uma vida nova mesmo. E nesse período você também foi ressignificando. Eu sei que logo do início você já me contou que você não tinha um sentimento de vingança, um sentimento de raiva, um sentimento de ódio, né, com relação a pessoa que causou isso, vamos dizer assim, porque é difícil falar pessoa que causou, porque é uma circunstância de acidente, como você mesmo já mencionou. Mas é uma pessoa que estava dirigindo e estava na contramão. E caso ela não estivesse nessa condição, estivesse dentro das regras, isso não teria acontecido. Ok. Esse tipo de absorção, esse tipo de interpretação que você fez ao longo da sua vida, é uma interpretação de beleza. Eu conversei com você e por isso que a gente vai falar nesse programa dando ênfase para a questão do perdão, porque o que me chamou bastante a atenção foi justamente esse coração da Rosana, nessa percepção de valor à vida e de atributos realmente divinos e de virtudes, que ela teria toda a condição,
quando eu falo toda a condição, porque nós, como seres humanos, estamos em constante evolução, ela teria toda a condição de se tornar uma pessoa revoltada, não só com a pessoa que fez isso, mas com a vida, e ficar uma pessoa amargurada, ficar uma pessoa para baixo. Poderia transferir o que é muito comum para as outras situações e para as outras pessoas, como se ela fosse uma vítima, uma pessoa diferente até das demais, e com isso ficar um pouco arredia. Ela não, ela ressignificou. Então, um processo de perdão pela situação, perdão pelo acidente, perdão pela pessoa que teoricamente causou tudo isso. Então, eu acho que eu já estou fazendo um teaser para a gente começar já o segundo bloco, falando um pouco dessa linha, que é o tema que a gente vai abordar hoje, que eu acho que é realmente algo digno de a gente enaltecer e inspirar as outras pessoas, Rosana. A sua resiliência, a sua força, tudo isso inspira também. Mas o ponto que me chamou bastante atenção foi a sua condução de perdão e como que isso bate e é sincero em seu coração. Então, meus caros, peço licença para que em 2 minutos a gente retorne. Enquanto isso, já vão refletindo a respeito desse tema, que assim que a gente voltar, vamos abordar sobre a questão do perdão. Até logo! Estamos de volta com o programa Cá Entre Nós. Hoje estamos com Rosana Celicani, para-atleta e uma pessoa que inspira a gente a discutir, a refletir sobre perdão de uma forma de coração. Ela perdeu a sua perna esquerda num acidente, quando uma pessoa que vinha na contramão bateu nela enquanto ela pilotava a sua moto. Para a gente já começar a fazer uma acomodação de entendimento e aumentar as nossas reflexões, vamos ter a contribuição do professor Rodney Costa. Ele é professor de psicologia da Universidade Anhembi, Morumbi, e vamos assistir aqui um vídeo dele e depois voltamos a bater esse papo com a Rosana Celicani. Olá, Fábio, e a todos que acompanham o Cá Entre Nós. Perdoar não é esquecer os eventos nos quais fomos vítimas de violência, injúria ou qualquer outro tipo de injustiça, mas sim da gente conseguir se libertar de sentimentos negativos vinculados a eventos traumáticos que impedem da gente seguir em frente. Por isso que o perdão não deve ser visto apenas como uma demonstração de grandeza de caráter, muito menos como uma obrigação de ordem moral ou religiosa. O perdão é uma estratégia mental que garante qualidade de vida e auxilia na superação de traumas. A cada ano que passa, há mais evidências, a ciência apresenta mais evidências do papel do perdão para uma qualidade de nossa saúde física e mental. Vou dar como exemplo. Vamos pensar nos sentimentos vinculados àqueles que têm dificuldade de perdoar. Por exemplo, a raiva, a mágoa, a vingança, o ressentimento, a antipatia. Essas emoções, elas são grandes geradores de estresse. E o estresse em demasia, ele gera reações adversas no nosso organismo. Por isso que há pesquisas que comprovam que aqueles que têm dificuldade de perdoar adoecem mais. Como exemplo, a gente tem pesquisas que apresentam que aqueles que têm dificuldade de perdoar têm maior dificuldade no sono, maior pressão arterial, menor expectativa de vida, apresentam mais sintomas ansiosos e depressivos, o metabolismo é mais desorganizado e o sistema imunológico funciona pior. É óbvio que, apesar de nós termos comprovações que o perdão auxilia na nossa qualidade de vida, na nossa saúde, é também importante a gente sempre lembrar que ele é um processo difícil, demorado, trabalhoso, que nós precisamos trabalhar a empatia para conseguirmos superar e, muitas vezes, uma ajuda profissional. Excelente, né? Nossa, eu acho excelente. Que... É exatamente isso mesmo que acontece, que eu sempre vi. Né? É um fardo, o cara bateu em mim, foi a culpa foi dele. Eu fiquei chateada, fiquei triste. Mas, gente, eu vou carregar aquela culpa dele em mim? Não. E outra, ele saiu de casa. Você acha que ele saiu com a intenção de arrancar minha perna? Será que as pessoas cometem os erros com aquela intenção? Lógico que tem os psicopatas, tem tudo, não vamos, né, igualar tudo. Mas o que seria da minha vida se eu parasse há 30 anos atrás?
Eu não tenho doença, uso óculos, Tá. né? Eu trabalho com isso, porque eu acho que tudo tem um lado emocional de tudo. E quando a gente não está legal, quando eu não estou legal, por exemplo, eu falo, o que está acontecendo comigo? Peraí, respira, respira. Então eu faço yoga também, né? Faço yoga há 5 anos, mas faz 30 que eu perdi a perna, mas antes mesmo desses 5 anos que eu comecei a fazer o yoga, eu já tinha essa mentalidade, desde o primeiro instante. Eu falei, gente, mas as doenças a gente cria dentro da gente. E cria mesmo. Quantas vezes a gente não está legal, quantas pessoas têm dor de garganta, da noite para o dia, porque ela teve que engolir sapo, sabe? E aquilo faz parte do processo. Mas respira, pensa, será que aquela pessoa estava com aquela intenção de me magoar? É o que ele falou da empatia, né? É de sabe? você está exercitando a empatia. É difícil, não é fácil, por exemplo, eu tenho mais facilidade, mas pode ser que você não tenha. Então, mas é importante que as pessoas elas vão atrás de um especialista, de um profissional. É importante que elas vejam uma matéria dessa. Eu acho que tem um lado da pessoa também querer fazer alguma coisa por ela. Porque tem gente que adora ficar ali, na vítima. Se coloca na posição de vítima Adora, de uma forma mais confortável, como se o mundo externo fosse ocupado pela situação Só que dela. essas pessoas, elas afastam pessoas dela. E na nossa conversa você falou uma coisa interessante. Você falou, Fábio, eu também sou corresponsável. Você sabe quando a gente conversa, começa o programa, fala, faça um excelente dia. Porque nós somos co-criadores da nossa situação. Então existe eu sei que é um pouco difícil na hora que a gente sofre uma determinada situação adversa, mas nós somos co-criadores daquela situação. E você me falou isso no nosso bate-papo prévio, que isso me chamou muita atenção, que isso é uma maturidade emocional e espiritual muito grande, de alguém que realmente está com uma ressignificação muito aprofundada da vida. Então serve para abreviar para as pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade, ou que tiveram algum tipo de desafio trazido por teoricamente um fator externo, entender que todas as pessoas estão junto com outras, como se fosse um Lego, né? Todo mundo encaixado no outro, e que todos são corresponsáveis pelas situações que acontecem consigo mesmo. E o que ele falou, e é uma questão muito interessante para a gente analisar, é um processo. Também não é uma coisa para a gente analisar assim, olha, aconteceu o fato agora, amanhã eu já estou, vou perdoar a partir de amanhã. Não existe isso. Não existe, não existe isso. Foi um processo com você também, um processo Lógico, e eu querendo ver a minha família bem, e eu ficava olhando, mas eu tive um momento de eu chorar, de eu desabafar, eu tinha que fazer isso, a gente precisa fazer, a gente precisa pôr os bichos para fora. Chutar areia, tem que xingar Deus, pôr na parede, sabe? Você tem que dar uns gritos, porque você tem que se libertar, você tem que deixar leve. E o perdão faz com que você fique leve. Porque se você carrega aquele ódio daquele cara, ou aquele ódio do que aconteceu, que não é só acidente, né, Fábio? Está em tudo na vida, uma discussão com o marido, uma discussão com o filho. Quantas doenças tem aí por falta de perdão? É verdade. As pessoas, elas cultivam aquela doença dentro dela. Somos responsáveis por tudo que nos acontece. Tudo. Não é possível, o cara arrancou sua perna e a culpada é você? Sim, de alguma forma sei lá, aconteceu isso para eu crescer. Eu vejo desse lado. Perfeito. Eu não acho que todo mundo é culpado de tudo. Eu sou responsável por mim. E que não é culpa, né? Não é responsabilidade. Culpa, responsabilidade. É e outra, estamos aqui de passagem. As pessoas acham que vão viver a vida inteira aqui. Que isso? Vamos deixar o nosso legado, vamos fazer nossa história. Eu tenho muito orgulho de ter a história que eu tenho. De estar morando na cidade que eu moro, que eu sou mineira, né? Tá. Vim para São José dos Campos com 2 anos de idade. Tem uma história aqui linda e é o que eu quero, sabe? Eu acho que não dá para você ficar só olhar o lado mal. Existe sempre os dois lados e todo mundo carrega isso dentro de si. A gente tem luz e sombra, o mundo a gente tem luz e sombra. A gente acorda com a felicidade, com a tristeza, com a raiva, com o ódio dentro da gente, todos os dias. E aí você vai alimentar como você acha melhor. E tem dia que você está a fim de alimentar a raiva. E também não tem problema aquele dia, mas não deixa essa raiva permanecer. Continuar. Não. Mentira. Ela não tem raiva? Lógico que eu tenho. Lógico. Imagina, todo mundo tem raiva, tem ódio, tudo. Eu levanto com esses sentimentos todos os dias, todos nós levantamos. Aí, só que não deixar predominar. Vai aguar do jeito que você falou, nossa, estou aguando demais a raiva, peraí. Então você tem que parar, você tem que refletir, cuida de você. Se você gosta de você, as pessoas também vão gostar de você.
Agora, a pessoa vítima, cara, cansa. 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 Cansa na convivência social Cansa. e cansa com ela mesma, que foi o que o Rodney Costa falou. A pessoa que está o tempo todo se vitimando, a pessoa que está o tempo todo criando ódio, gerando ódio em si, ela está, consequentemente, criando quase que um desequilíbrio mental que vai reverberar pelo todo o corpo. Então você começa a gerar doenças em si mesmo por conta desse sentimento. Quando você ama, você está reverberando coisas boas, as tuas células se transformam. Quando você tem ódio, da mesma forma, vai para o outro oposto. Você tem as suas células sendo destruídas e, consequentemente, o teu padrão mental ele vai ser afetado por conta disso. Não podemos deixar o ódio vencer. Não. Né? Não podemos deixar o ódio prevalecer. Então, se teve uma situação que não foi nem o caso dela, não foi uma situação de ódio contra ela, foi que ela falou, a pessoa não acordou, falou, vou hoje tirar a perna de alguém. Então, não foi nenhuma atitude de ódio, mas foi uma circunstância que poderia gerar ódio. E, naturalmente, é um processo. Você deve ter sentido sentimentos de vingança, momentos de sentimentos de ódio, tem aqueles picos, podem ser momentos isolados, mas todo um processo sempre em prol do amor. Porque quando a gente está pensando numa questão relativa ao amor, não é o tempo todo só a gente ali, como você falou. Você tem momentos que você chuta areia, que você xinga, isso faz parte da oscilação, porque tudo que é rígido quebra. Então é importante a gente ter essa oscilação, mas em prol de uma busca maior de ressignificação. E quando a gente está falando de perdão, a gente está falando de uma conexão entre os seres humanos. Você está valorizando o ser humano com quem você convive e valorizando a si mesmo como um ser humano. É. A vingança, por exemplo, que você falou aí da vingança, eu pensei em vingança. Não pensei na vingança, mas a sociedade, ela espera que você se vingue. Ela pede isso, porque elas associam sempre a vingança a uma justiça. Nossa, né? mas não vou fazer nada. Cara, já foi feita uma tragédia, fazer duas, né? As pessoas associam vingança à eu justiça. quero ficar como tranquilo com a minha cabeça, é isso que eu quero. Mas a sociedade, a sociedade fala assim, não, mas não é possível. Como é que você está feliz, você está sorrindo com a perna só? Sabe, puxa, eu acho, de verdade, a minha deficiência é muito pequena perto das deficiências. Porque até eu não acho que eu tenho essa cara de deficiente, eu acho que eu não passo essa imagem de deficiente, eu acho que a responsabilidade é minha. Agora tem gente que adora ser. Não, olha, eu até deixo ela colorida, deixo ela bonita, porque é o meu objeto aqui que faz parte do meu brinco, meu colar, entendeu? Ela é linda, ela é maravilhosa, faz parte de mim. Então, eu faço isso acontecer. Agora, tem gente que faz aquele drama das coisas assim, eu não gosto. E tem gente que gosta de se colocar Não, que ela não situação. gosta de fazer um draminha de vez em quando, porque qual mulher que gosta de draminha de vez em quando? O homem também, né? Isso faz parte da vida, mas você ser isso o tempo todo, não. Você não. passar e ter momentos assim, natural. Ser, não. E tem gente que é. Tem gente que é legal a gente falar, quando a gente fala tem gente que é porque muita gente se projeta. Eu mesmo me coloco, às vezes, em situações que pontualmente falo assim, nossa, estou sendo naquele momento. Então, aquela sensação de falar, não quero que resolva um problema, porque até se estar na posição de vítima, às vezes é confortável, no sentido de você, todo mundo, tem dó de mim. Então, na hora que você deixa um pouquinho, não tem problema não tem problema. Sabe, as pessoas assim, nossa, tem que ser boa, tem que ser forte o tempo todo. Não, para, só cuidado para não alimentar aquele sentimento que vai te estragar seu dia. Você não pode alimentar aquele sentimento ruim. Vamos alimentar o melhor que você puder. Porque quando a gente enaltece, Rosana, virtudes e valores, não significa que quando a gente enaltecer virtudes e valores para você se tornar um ser humano melhor, ou se aproximar ao ideal humano, que é sempre a promessa do programa, não significa que você seja indefectível, que você seja completamente, nossa, eu sou a pessoa perfeita, eu nunca falho. Ao contrário, o ser humano está em constante picos e vales, e altos e baixos, isso é normal. Não, eu estou assim nesse processo todo, da minha história, mas eu estou na menopausa. Olha, eu vou falar para você, essa parte menopausa, eu acho que é um tema à parte. Mas assim, estou lidando bem também. Estou lidando porque, graças a Deus, tudo que eu plantei, eu estou colhendo hoje. O esporte me ajuda, o meu pensamento, né, voltado mais para essa linha de respira, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Isso me ajuda porque eu estou saudável, né? Mas a menopausa, ela faz parte da vida da mulher. Do homem, né? Andropausa, todo mundo. Porque todo mundo só acha que é a mulher que passa por isso, mas o homem também passa por isso. E aí eu fico, nossa, vamos lá, respira. E vou te contar, tenho
sabe, levantado, falei, gente, vamos lá, vamos mais um dia. E que isso faz parte da condição humana, né? A gente, como humano, temos todos os corpos, desde o mais denso ao mais sutil. Isso faz parte da composição humana. Então, é legal que eu consigo até passar um pouco a mais da minha história para as mulheres, principalmente, porque eu tô com 55 anos. Eu conto a idade de uma perna só, tá? Eu dupliquei. Então, como é que eu tô com 27 anos, né? 27 anos e meio, é isso? É isso. Contar a idade de duas pernas não precisa. Então, eu falo isso para as mulheres da minha idade, assim, gente, faz esporte, faz alguma coisa, respira, ou cuida da sua casa melhor, porque as pessoas acham que eu nado, tenho que nadar também. Não, não precisa fazer tudo que eu faço, não. Faz o que está ao seu alcance. Rosana, a tua contribuição foi incrível para a gente, incrível. Essa questão do perdão é uma questão que eu tenho certeza que muitas pessoas estão buscando uma acomodação de entendimento por causa de algumas situações que elas passam também, às vezes não conseguem lidar com isso. O teu depoimento e a forma como você conduziu a sua situação, mas em busca do perdão, foi uma super contribuição, te agradeço muito. Muito obrigada. Podemos falar que vamos começar 2022 com o pé direito? Pé direito, ó. Que esse programa vai ao ar dia 1º de janeiro, então vamos começar com o pé direito. É legal, olha, um ano maravilhoso para todos nós, é isso que eu quero, né? Muito obrigado, Rosana, obrigado de novo. Obrigado viu, a você. Meus caros, muito obrigado por terem estado conosco nesses 30 minutos, nesse bate-papo incrível com a Rosana. Muito obrigado a Rosana, muito obrigado ao Tavinha, ao Pedro, Lucas, o Péricles, todos que nos ajudam a fazer esse programa incrível, para que vocês em casa possam ficar com essas reflexões durante esse período e comecem em 2022 com o pé direito, com força total, com muito amor no coração e pensem sempre no perdão, em todas as situações, desde as pequenas até as grandes, como uma força motriz para vocês poderem contribuir ao coletivo e replicar isso para o maior número de pessoas e assim a gente conseguir criar uma corrente do bem. Vamos até a próxima semana, nesse período, ficar com essas reflexões. No próximo sábado estaremos de volta aqui com o programa Cá Entre Nós, aqui na Band. Até lá!